Fala galera, meu nome é Renan Roça, sou analista CNPI, sou trader, sou criador do método Roça de Price Action e você está no Bit Recap, seu vídeo semanal de análise do Bit, o contrato futuro de Bitcoin que é negociado aqui na B3. Vamos lá, o que a gente tem acontecendo nessa semana aqui, né? Bom, primeiro falando um pouquinho sobre liquidez, a gente tem já alguns níveis de preço bastante interessantes, o spread, como eu já vinha comentando com vocês, tem fechado a cada semana, tem ficado cada vez mais próximo de preços apertados ali entre compra e venda, né, no book de ofertas. A gente tem níveis de preço já passando de 30 contratos por nível de preço, né? Antes a gente via de maneira bastante comum, primeiro 10, 12 contratos por nível de preço, depois começou a aparecer 20 e agora a gente já está em 30 contratos às vezes por nível de preço, às vezes quase 40 contratos por nível de preço. Então o mercado segue ganhando liquidez, a gente segue vendo o BIT ganhando interesse do mercado. Né? Bom, em termos de volume financeiro negociado na semana, está em linha com as semanas anteriores, né? 21,88 bi nessa semana por enquanto. Quando a gente compara com semanas anteriores, 21,5, aqui na outra semana a gente teve 20,30, então a gente tem um volume mais ou menos estável de negócios acontecendo aí a cada semana. Né? Graficamente, o que a gente tem acontecendo no BIT? A semana vendedora, dando segmento à semana vendedora anterior, né? Porém, ainda acima dos fundos principais que a gente tem aqui marcados já há algum tempo, né, com vocês. Nessa região do 286,876, acredito ser a região mais importante que a gente tem aqui para o BIT, já marcada, né, 287, né, quando a gente ajusta aqui para a mínima anterior, né? Acredito ser o preço mais importante que a gente tem aqui no BIT por enquanto, né? Desde que foi lançado o contrato, na verdade, aqui desde o mês 4, a gente já havia marcado essa região e o mercado segue em uma lateralização desde lá, né? Houve até uma tentativa de superação das máximas, até a gente comentou isso aqui sobre esse desenvolvimento não ser um desenvolvimento interessante, apesar da região sem reteste que existe na perna, uma barra de indefinição fechada acima das máximas, foi uma superação que aconteceu só aqui no nosso contrato, quando a gente dolariza, né? Ou quando a gente olha o Nasdaq Bitcoin Reference Price, que é o índice de referência, essa superação não aconteceu, e aí a gente tem na semana seguinte uma devolvida bastante forte, um gap de baixa trazendo o mercado para as mínimas anteriores, mas não conseguindo também perder as mínimas anteriores, né? Pelo contrário, revertendo todo o movimento vendedor. Então, mesmo com um movimento contundente como esse, o mercado não conseguiu dar segmento abaixo da região do 287, que é a região de suporte mais importante que a gente tem delimitado aqui no gráfico. O comportamento de perna, após isso, segue um comportamento de perna típico de mercado lateral, né? Barras boas sem continuidade, barras de indefinição na maioria do tempo, barras sobrepostas, a média horizontal, o mercado trabalhando dos dois lados da média. Então a gente tem um comportamento bem típico de lateralização acontecendo aqui, né? A gente teria que ver o mercado perder a região do 287 para começar a considerar essa região como, esse movimento como um movimento de tendência, mas por enquanto não temos indícios de que isso possa acontecer, né? Pelo menos essa semana a gente já está próximo do fim, não acredito que seja provável o rompimento nessa semana, ainda nesse pregão dessa região. Talvez na semana que vem, se a gente tiver mais uma semana vendedora aqui trazendo uma continuidade abaixo dessa região do 287, aí sim eu passo a considerar esse mercado como um mercado de tendência no gráfico semanal, inclusive com projeção lá por um 72,720, tá? Mas claro, ainda é cedo para a gente falar em projeção nesse preço, porque a gente ainda não tem o rompimento configurado. Se acontecer um movimento como esse, aí é um movimento mais interessante, né? A gente tem 3 barras vendedoras em sequência, ganhando tamanho, ganhando deslocamento, ganhando força, né? Isso aqui é uma composição adequada para um rompimento, mas ainda não temos isso, a gente só tem esse candle aqui dessa semana. Outro ponto importante que a gente teria aqui para baixo seria essa região das mínimas aqui do 188,050, tá bastante próximo aqui até da região da projeção. Mas por hora a gente segue no mercado lateral. Descendo para o gráfico diário, a gente tem no diário aqui agora uma pernada um pouco mais interessante, um pouco mais uma perspectiva um pouco melhor aqui no gráfico diário, né? Com barras perdendo mínimas, sem ganhar máximas, tudo isso aqui é uma perna, desde a máxima aqui da barra 202. Então a gente tem uma pernada um pouco mais longa aqui no gráfico diário e acelerando, né? À medida que se aproxima da região de suporte do 287 aqui. Qual que é o porém que a gente tem nesse desenvolvimento do gráfico diário, né? Já era o mercado
que tentou superar máximas anteriores aqui, não conseguiu, volta para dentro da lateralização, agora tenta trabalhar abaixo dessas mínimas anteriores. Mas por enquanto, né, essa mínima do candle 192, né? Mas por enquanto a gente ainda não tem um pregão de continuidade, né? Esse é o último pregão da semana, talvez essa continuidade venha no pregão da semana que vem, algum movimento que case com o rompimento da casa do 287, né? Mas ainda temos que aguardar a semana que vem para entender isso aqui como uma tendência por hora, né? Se a gente não ter continuidade, a gente pode estar em um triângulo expandido aqui, tá? Talvez em algum tempo intermediário entre o diário e o semanal, aí o gráfico de 2 dias, 3 dias, alguma coisa nesse sentido. E se o mercado não trouxer continuidade vendedora desse movimento que está acontecendo, né? Dessa construção dessa perna, dessa semana, né, não trouxer alguma coisa assim, eu acho que é bastante provável que a gente veja uma falha do rompimento, né, e siga no mercado lateral, porque afinal de contas a gente não vai ter a continuidade do movimento no gráfico diário, que provavelmente não deve configurar um bom rompimento no gráfico semanal. Lembrando que essa região do 287 aqui é uma região de suporte de um tempo gráfico maior. Então é importante que a gente veja os tempos gráficos menores conseguirem continuar o movimento, conseguirem continuar com o deslocamento com força, para que a gente veja então uma configuração boa de rompimento no tempo gráfico maior. Caso o mercado não traga essa continuidade aqui e esfrie essa perna, ou seja, perca deslocamento, ou traga, por exemplo, uma barra de reversão, assim, aí a gente tem bastante configuração de que isso aqui foi uma perna um pouco mais forte dentro de um mercado lateral, né, produzindo uma falha de rompimento abaixo dessas mínimas anteriores aqui em um triângulo expandido, tá? E aí a gente passa a entender o mercado ainda como uma lateralização e não como um mercado de tendência, porque a gente não tem continuidade, não tem força suficiente para romper a região de suporte, né? Bom, a semana composta, a gente já viu uma semana vendedora, temos aqui um ou outro candle comprador do meio do caminho, mas de qualquer forma o mercado não consegue aqui, né, na semana vendedora, deixar regiões sem reteste em aberto, né? A gente até tem aqui uma pequena região quando a gente mede aqui o candle 207 para o 205, mas é uma região muito pequena quando comparado com a extensão do movimento, né? O movimento que a gente tem aqui de 13,5% mais ou menos de queda, ó. E essa região não é lá muito significativa, então não dá para a gente considerar isso como uma perna extremamente forte. Além do mais, o que a gente tem aqui é essa última barra, que é a melhor barra do movimento, né? Ou seja, como a gente já viu, o mercado acelera o movimento no desenvolvimento da perna, mas essa aqui é a única barra de tendência mesmo. Essa aqui é uma barra metade corpo, metade sombra, essa aqui é uma barra compradora, essa aqui é uma barra com mais sombra do que corpo. Então, na verdade, a única barra de tendência mesmo que a gente tem é essa, né? Ou seja, mais um motivo para a gente dar importância para a continuidade do movimento, né? E lembrando que a gente está se aproximando da região do suporte do 287, então precisaríamos ver aí no começo da semana que vem já um movimento vendedor forte, de preferência deixando uma região sem reteste e perdendo a região do 287. Descendo para os 60 minutos vem descendo no canal curto e raso agora. Nesse último pregão, o mercado testa acima de máximas anteriores, volta a cair, testa acima de máximas, volta a cair. A questão é que a gente já não tem muito deslocamento nas últimas pernas, né? Esse movimento mais forte aconteceu aqui, o mercado testou acima, essa aqui foi a última impulsão, novo teste acima e agora produzindo uma nova impulsão, testando abaixo de mínimas anteriores. Então, quando a gente olha para mínimas anteriores aqui, o mercado testa abaixo, traz correção. Aqui também testa abaixo, a expectativa é trazer correção, portanto. Vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento dessa barra 9. A gente já está na última hora de pregão, então não tem, acho que muita coisa para acontecer ainda. Vai ficar tudo para a semana que vem essa decisão aqui, né? Então acho que o ponto mais importante que a gente tem para levantar aqui do movimento é a perna do diário acelerando. Vamos ver se no primeiro pregão da semana que vem o mercado continua trazendo aceleração desse movimento para perder a região do 287 e aí sim entrar no movimento de tendência, tá? Acho que ainda é cedo para a gente acusar tendência no gráfico semanal. No gráfico diário, existe a possibilidade do triângulo expandido, como eu comentei com vocês, então também ainda acho um pouco cedo. A gente precisa realmente analisar as continuidades dos próximos pregões para poder entender a condição de movimento desses tempos gráficos maiores. Se você gostou do vídeo, aqui embaixo tem um botão para você deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para receber um vídeo como esse toda sexta-feira, onde a gente publica, né, essa análise, né, esse resumo do que rolou no Bit durante a semana. Beleza? É isso, a gente se vê na semana que vem. Valeu, um abraço e tchau, tchau.